Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é Deus, porque o Senhor tem o controle do universo nas mãos. Nós te louvamos porque o Senhor nos salvou na cruz do Calvário, Senhor. Nós te louvamos porque o teu sangue, Senhor, vertido na cruz, nos traz cura, Senhor, porque nos traz libertação, ó Pai. Nós te louvamos porque o teu Espírito Santo habita dentro do nosso coração, Senhor. Nós te louvamos porque a tua graça inunda o nosso coração, Senhor. Nós te bendizemos porque os anjos se dobram diante de ti nos céus e nós nos dobramos diante de ti aqui na terra, Senhor. Nós te louvamos por termos pais, por até onde o Senhor determina que eles devem ir e param aonde o Senhor manda que eles parem. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor chama as estrelas dos céus pelos seus nomes e o Senhor também nos conhece pessoalmente, Senhor. Nós te louvamos porque quando nós ainda estávamos no útero da nossa mãe, o Senhor escreveu a nossa história no teu livro, Senhor, e nós vamos cumprir os teus planos, porque os teus planos são supremos, os teus planos são eternos, Senhor, e nós nos dobramos diante da tua majestade neste lugar, Senhor, e declaramos que tu és santo, nós declaramos que tu és santo, nós declaramos que tu és poderoso, nós declaramos que tu és aquele que construiu o universo, que construiu todas as coisas. Nós declaramos que a nossa confiança está em ti, Senhor. A tua igreja está aqui e ela declara que ela crê na cura que o Senhor tem para todas as pessoas. Cremos que tu és a cura, Senhor. Cremos que tu és a cura. Cremos que tu és a cura. Cremos que tu és a cura. Nós recusamos, Pai. Nós nos recusamos a aceitar os segredos que não sejam teus. Nós nos recusamos a aceitar tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Nós nos dobramos diante da tua vontade, da tua soberania, do teu amor. O Senhor foi pregado na cruz do Calvário para nos dar salvação, salvação eterna, a salvação que engloba todas as áreas do ser humano, Senhor. Engloba a área espiritual, engloba a área emocional, engloba a área física, Senhor. O Senhor cuida de nós por completo. Nós cremos, Pai. Cremos na tua cura plena, Senhor. E nós oramos nesse momento por aquelas pessoas que estão enfermas, aqueles que estão nos hospitais agora, Senhor, sofrendo nos corredores. Nós oramos que o teu anjo, Senhor, passe ali naquele lugar agora e traga cura plena, Senhor. Cura total, cura completa, Senhor. Ah, Senhor, que haja um alívio agora, um alívio, Senhor. Que a tua brisa sopre naqueles lugares, Senhor. Que a tua brisa sopre, Senhor, trazendo cura, libertação e salvação, Senhor. Oramos pelos nossos irmãos, Pai, que estão enfermos, em nome de Jesus. Cremos que tu és a cura. Amém. Aleluia. Cremos que tu és a cura. Cremos que pode cantar no escuro. És
precisamos saber tudo, não precisamos ter todo o conhecimento, saber que nós não podemos estar no controle, não precisamos estar no controle de todas as coisas. Como é bom depender do Senhor. Amém? Amém? E Deus, Ele nos incentiva a isso. Amém. Se você olhar na Bíblia e você começar a ler a palavra de Deus, desde o princípio, você vai ver que Deus, desde o princípio, queria ser Pai. Amém. Mas o povo queria que Ele fosse alguém que precisaria estar longe, distante e ser adorado. Mas Deus queria ser Pai e, através desse amor, receber a adoração do seu povo. Era isso que Deus queria. Era isso que Deus queria. E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre essa relação que Deus quer ter conosco, com o povo dele. Nós vamos falar sobre vivendo com a arca de Deus. Amém? Dá para apagar aqui? Vivendo com a arca de Deus. Já ouviram falar da arca de Deus? Amém. Já? Amém. A arca de Deus? Amém? Amém? Aleluia. Ela tem outros nomes. Tem a arca, tem o nome de Arca da Aliança, não é? Amém. Então tem outros nomes que a Bíblia dá. Mas a arca de Deus era algo importante. Era algo que tinha uma simbologia especial para o povo de Deus. Então eu gostaria que nós lêssemos aqui alguns textos, e vamos traçar algumas coisas importantes que Deus quer falar conosco hoje. Amém? O texto que eu gostaria de ler a princípio, e se você olhar, vai parecer que não tem muito significado, mas no final da mensagem você vai entender. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, ele estava ali combatendo algumas heresias que estavam acontecendo no meio do povo e no meio da cidade onde eles estavam. Então, eles tinham um templo lá, templo de Afrodite, e eles adoravam ali naquele lugar, aonde existiam sacerdotisas, onde uma das formas da adoração a Afrodite era o culto sexual. Então havia relacionamento sexual para eles adorarem aquela deusa Afrodite. Então o apóstolo Paulo, escrevendo para aquela igreja, ele fala isso que nós vamos ver ali. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Você pode falar isso aqui junto comigo? Eu fui comprado por alto preço. Portanto, eu glorificarei a Deus com o meu próprio corpo. Então Paulo estava falando isso para aquela igreja. Mas o que nós vamos falar hoje é vivendo com a arca de Deus. E eu queria que vocês gravassem bem esse texto que nós iniciamos. Quando Deus chama o povo de Israel lá do Egito, e ele vai fazendo aquela caminhada, aquela jornada que demorou 40 anos no deserto,
Uma das coisas que Deus traz para eles é a construção do tabernáculo, que nada mais era do que uma cabana montável, que eles poderiam movê-la por onde eles fossem. E nesse tabernáculo, Deus fala para eles colocarem uma arca, que é a arca da aliança, a arca de Deus. Isso está lá em Êxodo 25, de 10 a 22. Êxodo 25, de 10 a 22. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, é importante. Se não, você pode acompanhar aqui na projeção. Êxodo 25, de 10 a 22. Todos acharam? Amém? Sim ou não? Amém. Fala assim: faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento. Que interessante, ela não era grande, não é? 1,10 m. Às vezes a gente vê aí os desenhos de arca, né? São imensos, né? Mas a palavra de Deus fala que a arca de Deus, ela tinha 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. É menor do que muitos móveis, não é, que nós temos na nossa casa. E Deus manda eles colocarem, fazerem essa arca. Depois ele fala no versículo 11: revista de ouro puro por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revista-a de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão na argola da arca, não devem ser retiradas. Então coloquem dentro da arca as tábuas da aliança que lhes darei. Façam uma tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca, e dentro delas as tábuas da aliança que darei a vocês. Amém? Tem como colocar aqui novamente o desenho da arca? Então, quando Deus está levando o povo para a terra prometida, na verdade, Deus está ensinando o povo a ser povo de Deus. Eles eram escravos no Egito, lembra? Então eles não tinham leis, eles não tinham uma sociedade organizada, eles não sabiam se comportar como pessoas livres. Então Deus está ensinando, está formando, está educando o povo de Deus. E quando ele fala então
para eles construírem esse objeto, isso é uma dedução que era assim. Ele dá exatamente as medidas, ele fala como deve ser, ele fala dos varais que teriam nas argolas, ele fala dos querubins que estarão sobre a arca. E então, ele fala uma coisa interessante, e que eu queria que a gente pensasse um pouco. Ele fala para que essa arca ficasse na parte da frente do templo, do santuário, num lugar escondido, porque havia um véu entre o lugar que a arca ficava, o lugar que as pessoas ficavam, e próximo ao pátio do santuário. Então era um lugar, a arca ficava num lugar escondido. Por que eu estou falando isso? Porque Deus não queria que a arca fosse adorada. Vou repetir. Deus não queria que os querubins fossem adorados. Deus não queria que a arca fosse adorada. Mas por isso Deus coloca a arca num lugar escondido, e só quem podia ver a arca era um homem, que era o sumo sacerdote. Porque Deus queria que ele fosse adorado. Amém. Deus queria que a sua majestosidade fosse adorada, que a sua glória fosse adorada. Deus não queria que nada tomasse o lugar dele. Então Deus está com a arca. O objetivo de Deus aqui é um objetivo didático, é um objetivo de ensino, é um objetivo simbólico. Deus queria, através da arca, explicar ao povo de Deus duas coisas. A primeira coisa que Deus queria explicar para eles era a presença de Deus no meio deles. Amém? Amém. Então a primeira coisa que a arca simboliza é a presença de Deus. Ela não é a presença de Deus, mas ela simbolizava para aquele povo, os judeus, os israelitas, simbolizava a presença de Deus com eles. Amém. E a segunda coisa que a arca simbolizava a aliança de Deus com eles. Amém. Era Deus falando para eles assim: olha, eu estou com vocês, eu estou caminhando com vocês. E o maior brilho da arca, não era o ouro puro que ela era revestido, mas o maior brilho da arca era a majestosidade do caráter de Deus. O caráter de Deus. Os atributos que Deus queria revelar a eles, de quem Ele era, de como Ele era, qual era a personalidade de Deus. Então Ele estava revelando ali alguns atributos ali naquele lugar. Atributo é a qualidade de alguma coisa, que sem aquilo, algo não pode ser o que é. Vou explicar melhor. Por exemplo, um perfume. Amém? Perfume. Qual é o atributo do perfume?
fragrância, o aroma. Pode existir perfume sem aroma? Não. Então Deus estava revelando para eles através daqueles atributos, através daquilo que Ele estava revelando para eles. Ele estava revelando quem era Ele, quem era Deus para o seu povo. Então o primeiro atributo, a primeira essência de Deus que é revelada aqui na arca é que Deus é digno de adoração. Amém? Você pode falar isso comigo? Deus é digno de adoração. Lá em Êxodo 25 que nós lemos, no versículo 18 ao versículo 21, Êxodo 25, de 18 a 21, fala que haviam 2 querubins de ouro batidos na extremidade da tampa. Faça um querubim na extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa, e ficarão em frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Com o rosto voltado para a tampa. E no 21, coloque a tampa sobre a arca. Coloque a tampa sobre a arca. Então os querubins, eles deveriam ficar um em frente ao outro. Querubins são anjos. E eles deveriam ficar um em frente ao outro, com as suas asas estendidas sobre a arca, sobre a tampa. E preste atenção, o seu rosto deveria estar voltado para dentro daquilo que estava na arca. Ou seja, eles estavam numa posição de prostração, de adoração, de reconhecimento da superioridade de Deus. Deveriam estar para dentro, olhando para dentro daquilo que estava sob a tampa. O nosso Deus, o Deus que você ama, é totalmente digno de adoração. Amém? De adoração. Totalmente digno de adoração. Os anjos adoram a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 6 fala: todos os anjos de Deus o adorem. Os demônios se prostram diante de Jesus, diante de Deus. Amém. Porque mesmo eles não reconhecendo, não crendo, eles têm que se prostrar, porque o poder de Deus é maior do que eles. Então, em Marcos capítulo 5, versículo 6, fala assim: quando ele, está se referindo aqui a um demônio, viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante de Jesus. A natureza adora a Deus. Amém. Esses dias, semana passada, nós estávamos lá em Itu, né? E lá no interior, de manhã cedo, a gente escuta os pássaros cantando. E como fica claro que eles estão louvando a Deus. Amém, Jesus. Eles estão adorando ao Senhor. Eles estão reconhecendo a majestosidade de Deus. E a Bíblia fala no Salmo 19, versículo 1, fala assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Amém? Os salvos, você é salvo, você foi salvo por Jesus. Amém. Amém?
Olha o que a Bíblia fala em João capítulo 4, versículo 23. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então o salvo adora a Deus, amém? Nós adoramos ao Senhor. Os que não creem em Jesus também terão que se prostrar diante da autoridade de Jesus. Filipenses 2:20 fala: para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Vão ter que se dobrar diante do Senhor. Amém? Adorar é expressar o meu amor a Deus. Adorar a Deus é um grande privilégio que nós temos. Que alegria traz aos nossos corações quando nós observamos, quando nós contemplamos a beleza do Senhor. Como faz bem para nós quando você reconhece que Deus é maior. Que você não precisa saber todas as coisas, que existe um Deus que sabe tudo. Então você não precisa ficar se cobrando por nada. Quando você reconhece que Ele pode mais do que você. Quando você reconhece, e você reconhecendo, adora a Deus assim, você descansa. Você vive uma vida descansada, sem pressão sobre você. Isso traz paz para nós, traz descanso. Nosso Deus, Ele merece adoração. Amém? Outra coisa que a arca ensina, um outro atributo que a arca destaca, é que Deus é justo, a justiça de Deus. Versículo 16, Êxodo 25, 16, fala assim: então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. As tábuas da aliança são os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20, onde Deus coloca claramente as coisas que Ele quer que seja feita. A lei ali revela a justiça perfeita do caráter de Deus. Então, nós amamos a Deus. E Ele fala lá para nós não roubarmos, em Êxodo 20. Fala para não odiar. Por quê? Porque o caráter de Deus é um caráter de amor. Então, o que vai contra o caráter de Deus é contrário à lei de Deus. Então a lei que Deus coloca está baseada no seu caráter, naquilo que Ele é, na essência de Deus. Deus, o nosso Deus, é aquele que não pode praticar o mal. Deus não pode praticar o mal, porque a essência de Deus é boa. Olha o que fala em Tiago 1,13, fala: Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tem. A Bíblia fala que Deus é santíssimo. Santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, versículo 3, declara assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
O nosso Deus, ele tem essa característica de santidade, de separação. Abacuque 1,13 fala que ele não pode suportar a injustiça. Teus olhos são tão puros que não podem suportar o mal, não podem suportar a maldade. Deus é justo. O próprio Deus, o Deus que você ama, o Deus que você adora, Ele próprio é o padrão da justiça. Ele se baseia nele mesmo para trazer os mandamentos. Então o padrão de justiça de Deus é Ele mesmo. Mas sabe de uma coisa? Esse Deus, que o padrão é justiça, fala assim: sede santos, porque eu sou santo. Então, Deus quer que a gente seja santo. Amém? Deus quer que a gente seja santo. Deus quer que a gente não peque. Amém? É isso que Deus quer. Esse é o desejo de Deus. E eu te pergunto uma coisa: você não peca? Eu peco. Tem alguém aqui que nunca pecou? Eu já pequei muito, e eu peco. Então vamos pensar numa coisa: se o padrão de Deus é santidade e eu peco, eu estou fora do controle de qualidade de Deus, certo? Amém? Eu estou falando eu aqui porque eu estou sendo bonzinho com você, mas você também está fora do controle de qualidade de Deus. Então, uma das coisas que a arca revelava para eles era que Deus era justiça. Amém? Mas tinha uma outra coisa que a arca revelava. Êxodo 25, 17 e 21. Êxodo 25, versículo 17, fala assim: façam uma tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura. 21. Versículo 21. Coloque a tampa sobre a arca, e dentro dela as tábuas da aliança. Então, outra coisa que a arca revelava era que esse Deus que era justiça era um Deus misericordioso. Por quê? Porque essa tampa era colocada sobre a arca. Essa tampa era colocada sobre a arca. Então, pense comigo uma coisa. Deus, todo feito em justiça. Deus justo. Amém? Romanos 3, 23 fala de nós homens. Olha o que fala em Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Olha o que fala em Romanos 3, 10. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Então Deus, toda justiça. Eu, homem, vocês homens, a humanidade,
todo em pecado. Separados. Então, eu queria que a gente pensasse uma coisa. Como Deus, sendo justo, pode continuar sendo justo sem destruir o homem, que era pecador, que estava contra ele? Como Deus deveria agir? O que Deus deveria fazer? Como Deus resolve o problema? Ele resolve da seguinte forma: o padrão de justiça não era ele mesmo, não era Deus, ele era o padrão de justiça. Então o que Deus faz? Deus se torna homem e paga a dívida que tinha com ele mesmo, através de Jesus. Entendeu? Ninguém podia pagar. Então o que ele faz? Ele decide pagar a minha dívida e a sua. Ele se torna homem, Jesus, Emanuel, Deus conosco. Amém. E a tampa da arca simboliza exatamente isso. É isso que a tampa da arca simboliza. Quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santo dos santos, olha que era um homem, uma vez por ano, no lugar santo dos santos. Ele entrava lá. E aí, segundo o que fala, é que amarravam uma corda nos pés do sacerdote, do sumo sacerdote, porque se ele não estivesse de acordo com o padrão de Deus, ele seria fulminado na hora, e ninguém ia poder entrar lá para pegar o sumo sacerdote. Então eles iam ter que puxar o sumo sacerdote. Então, uma vez por ano, esse homem, o sumo sacerdote, entrava lá no lugar santo dos santos, chegava diante da arca e aspergia sangue sobre a tampa. Ele jogava sangue sobre a tampa da arca, pelos pecados que ele tinha e pelos pecados que o povo tinha. Então, a boa notícia que o Evangelho nos traz é que Cristo morreu na cruz por você e por mim. Amém. E sabe uma coisa? O relato da palavra de Deus lá em Lucas, se você ler nos Evangelhos, quando Jesus Cristo morre, uma das coisas que acontece é que o véu do templo se rasga de cima a baixo, demonstrando que o acesso a Deus agora estava livre. É por isso que você tem livre acesso a Deus, porque Jesus derramou o seu sangue na cruz para você poder chegar diante de Deus. O caminho para Deus agora foi aberto. O sacrifício foi aceito e nós podemos chegar diante do Senhor. Você é salvo em Cristo? Amém. Porque Jesus fez isso. Amém. Ele pagou a dívida do pecado que nós tínhamos, daquilo que havíamos feito, daquilo que o homem fez. Jesus pagou. Jesus pagou. E concluindo essa mensagem, queria falar para vocês: a arca ficava dentro do tabernáculo e depois, posteriormente, ficou dentro do templo. Hoje, nós somos o templo. É por isso que nós lemos no início, lá em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, que o apóstolo Paulo fala para aquele povo
O apóstolo Paulo fala: vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Então, como podemos viver com a arca de Deus? Somos o templo. A arca de Deus está em nós. Por quê? Porque a arca simbolizava o quê? O que simbolizava a arca? A presença de Deus. Amém. O Espírito Santo é a presença de Deus em você. Amém. Amém? Amém. Então, na verdade, nós vivemos com a presença de Deus em nós. Amém. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Amém? Eu queria perguntar uma coisa para você. Como está a presença de Deus em você? Se a presença de Deus é o Espírito Santo, como está a presença de Deus em você? Bom. Como está? Eu tenho aqui uma bexiga. E todos nós sabemos para que serve uma bexiga, não é? Para adornar a festa das crianças, para embelezar um lugar. Mas imagine você que tem criança aqui, tem filhos, você contrata uma pessoa para fazer a festinha do seu filho, e aí eles colocam as bexigas lá, só que eles colocam as bexigas assim. Você ia gostar? Estaria cumprindo o propósito das bexigas? Não. Então, para a bexiga cumprir o seu propósito, ela tem que ser cheia. Amém? Como está o Espírito de Deus em você? Sabe, irmão, se o Espírito Santo não encher você, você é salvo, mas os propósitos de Deus para você não serão visíveis, nem para você, nem para ninguém. A palavra de Deus fala assim: enchei-vos do Espírito. Amém? A palavra de Deus diz em Atos capítulo 1: mas recebereis poder sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia e em Samaria, quando o Espírito vier sobre vocês. Amém? Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu mandarei alguém semelhante a mim, que estará sempre com vocês. O Paráclitos, o Espírito Santo, quer habitar em você, irmão, de forma plena. Como
enchimento, ser usado por Deus para fazer milagres, para pregar a palavra com poder, pessoas receberem Jesus como seu Senhor e Salvador. Para orar pelas pessoas e as pessoas serem curadas. O Espírito de Deus para revelar às pessoas as diretrizes de Deus para a vida delas. Deus quer usar você. O Espírito Santo quer te encher. O Espírito Santo quer trazer